Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, sequer influência minha existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e ao crime organizado. 7 meses depois de chegar ao Ministério da Justiça como um dos pilares do governo Jair Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro começa a enfrentar desgaste no Palácio do Planalto. O seu pacote anticrime vem sendo desidratado no Congresso e, nos bastidores, o entorno do presidente já demonstra incômodo com o fato de Moro agir de uma forma que é considerada isolada. Moro tem sido criticado por não defender com veemência pautas importantes do governo, como os decretos que flexibilizaram o acesso a armas de fogo. Por outro lado, a grande popularidade ainda é um trunfo do ministro, que tem sido mais atuante nas redes sociais, defende os projetos do Ministério e também a própria Operação Lava Jato. Como começou o desgaste de Moro no governo e como fica a relação dele com o presidente Jair Bolsonaro daqui para frente? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje conversamos com 2 colunistas do jornal, Bela Megali e Carlos Andreasa. No quadro Na Cozinha do Globo, os repórteres Flávia Junqueira e Rafael Galdo contaram quantos buracos existem e o tamanho deles na orla da cidade do Rio. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, está disponível no site do jornal, iTunes, Spotify e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Bela Megali, vamos relembrar um pouquinho como é que foi a trajetória do Moro no governo, né? Porque ele chegou ao Planalto como um dos pilares do governo Bolsonaro, mas tem sofrido algumas derrotas aí nos últimos meses, né? O ministro Sérgio Moro chega no governo de Jair Bolsonaro com capital político muito elevado, justamente por representar bandeiras essenciais para eleger Bolsonaro presidente, como o combate à corrupção. Mas logo no início do governo ele já passa por alguns desgastes com o presidente. O primeiro deles, que a gente consegue rememorar, é em relação à nomeação da especialista em segurança pública Ilona Szabo. O Moro convida a Ilona para participar de um conselho submetido ao seu ministério, a pasta da Justiça. Mas depois de pressões das redes sociais e do próprio presidente Jair Bolsonaro, ele tem que desconvidar Ilona. Olha, esse episódio foi um episódio lamentável. Eu não vou dizer que me arrependo especificamente, porque eu acho que fiz a escolha certa. Outro ponto que sempre foi delicado ali na relação do Moro com o presidente Jair Bolsonaro é em relação ao COAF. O que é o COAF? O COAF é um órgão usado aí para identificar operações financeiras suspeitas e que é visto como muito importante para o ministro Sérgio Moro para combater crimes de colarinho branco e lavagem de dinheiro. Esse órgão ele foi retirado das mãos de Moro pelo Congresso. Então, é mais uma batalha que Moro acabou perdendo aí desde que se tornou ministro. Um terceiro ponto, que é a menina dos olhos do ministro Sérgio Moro, é o seu pacote anticrime, que ele foi entregue no Congresso em fevereiro e ainda está lá parado. Em manifestações recentes, o presidente Bolsonaro já tem deixado claro que essa não é uma prioridade do seu governo. E você não pode causar turbulência. Lamento, mas tem que dar uma segurada. Eu não quero pressionar isso aí, atrapalhar, tumultuar lá. E após a reforma da Previdência, ele vai continuar tocando projetos dedicados a fazer a economia voltar a andar. Então o Moro continua ali de lado, aguardando a sua vez na fila, que parece não estar muito próxima de chegar. Bela, então como é que é o clima hoje dentro do Palácio do Planalto? Ninguém publicamente critica o ministro Sérgio Moro, né? O próprio presidente Bolsonaro tem feito elogios a ele publicamente. Mas nos bastidores tem um climão? Pois é, hoje tem um climão entre integrantes do Palácio do Planalto, o Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, mas ninguém se arrisca a falar mal publicamente do ministro da Justiça, pois sabem do seu apoio, do seu apelo popular. Mas alguns movimentos do Moro desagradaram sim o presidente Jair Bolsonaro, como um encontro que ele teve há algumas semanas com o governador de São Paulo, João Dória, que já vem se colocando como um provável concorrente opositor de Bolsonaro em eleições de 2022. Estamos homenageando o juiz e o ministro Sérgio Moro, com a Ordem do Ipiranga. Ou seja, se o Bolsonaro de fato quiser se colocar ali para uma eventual reeleição, provavelmente deve enfrentar Dória.
Mas o momento, de fato, que mais desagradou o presidente Jair Bolsonaro foi quando o Moro procurou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, para se queixar de uma decisão dele que favoreceu o senador Flávio Bolsonaro. Dias Toffoli determinou que dados do COAF só podem ser compartilhados em investigações após uma autorização judicial. Isso beneficiou Flávio no caso Queiroz. Quando Jair Bolsonaro soube dessa queixa de Moro feita a Toffoli, ele sentiu, ficou muito insatisfeito, disse a pessoas próximas que Moro seria um ingrato e relembrou que quando o site The Intercept publicou mensagens que são atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato, ele pegou o ministro da Justiça na mão, levou a estádios e mostrou apoio a ele. E hoje o presidente da República cobra reciprocidade do ministro da Justiça. Bom, Carlos Andreas, em janeiro, o ministro Sérgio Moro era um superpoderoso que comandava o COAF, que agora mesmo deve ir para o Banco Central, depois de passar pela economia, depois de ser alvo de muita confusão no Congresso, que tinha também liberdade para atuar como bem quisesse. Agora, 8 meses depois, qual é o tamanho de Moro dentro do governo de Bolsonaro? Você tinha, no começo do governo, um ativo político extraordinário para o Sérgio Moro, muito importante para o Jair Bolsonaro, porque era uma narrativa que se fechava, não que houvesse uma teoria da conspiração original em que a Lava Jato tivesse trabalhado pela eleição do Jair Bolsonaro, não é isso, não houve uma concertação, mas objetivamente o trabalho da Lava Jato, como uma das consequências da Lava Jato e do que eu chamo de lavajatismo, foi transformar o Bolsonaro, por várias circunstâncias, numa espécie de resta um, concorrendo definitivamente para a eleição dele. Então, ao chegar ali, naquele lugar, a condição de ministro, o Moro era um monstro, no sentido de gigante, de importante, um ativo eleitoral decisivo para o Jair Bolsonaro. De lá para cá, ele foi confrontado com um ambiente da política. Combate à corrupção não é patrimônio individual de ninguém. Não é patrimônio seu, não é patrimônio de nenhum procurador da República, não é patrimônio de nenhum senador. Uma atividade política. Aliás, da mesma forma como Jair Bolsonaro na condição de presidente da República. Ou seja, duas personalidades, cada uma a seu modo, que eu considero autoritárias. E sendo autoritárias, com muita dificuldade no trânsito político. No caso do presidente da República, ele é o presidente da República, ele é o chefe eleito, tem um mandato. Ele pode, entre aspas, ser autoritário, como nós temos visto aí com todos os choques institucionais diários que ocorrem. No caso do Moro, o autoritarismo dele é um problema, porque ele para simplificar, empregado, subordinado ao Jair Bolsonaro. Tem um choque entre eles, naturalmente, um choque de protagonismo também. O Sérgio Moro perdeu muito nesse percurso também no contato, por exemplo, com o Congresso, para fazer avançar aquele seu projeto, e foi um erro chamar de projeto Moro, projeto anticrime, anti-corrupção. E assim, presidente, para pedir uma correção, não é um projeto do Moro, é um projeto do governo Jair Bolsonaro. Porque deu condições para que o parlamento, alvejado pelo Moro na época da Lava Jato, pudesse ir à forra, se vingar de alguma maneira. Então, o parlamento minou muito o projeto do Moro, diluiu o projeto do Moro, cria várias dificuldades, e no meio desse percurso ocorreu o evento Vaza Jato, chamemos assim, cada um pode ter sua opinião sobre do que se trata, mas o vazamento daquelas conversas expôs o Sérgio Moro à crítica de uma parte da sociedade que o apoiava incondicionalmente. Tudo isso num processo de enfraquecimento, transformando o Sérgio Moro, hoje, em refém do presidente da República, né? Pois é, acaba ficando ali o melhor dos mundos, né? Porque de um lado o Moro ainda é um garoto propaganda, ainda tem uma popularidade enorme, mas de certa forma o presidente Jair Bolsonaro, que tinha um ministro quase maior do que ele, agora tem uma figura ali que ele consegue controlar, né? Uma situação engraçada, Carol, porque, de fato, como você disse, o Moro talvez seja, as pesquisas mostram isso, mais popular do que o Jair Bolsonaro. No entanto, dependente desse presidente líder carismático. E dependente completamente, não é uma figura, não é uma imagem, é um fato.
a existência pública do Moro com algum poder, com alguma caneta, hoje depende exclusivamente do Jair Bolsonaro. E o presidente parece saber disso e entender também, porque a política é assim, o próprio Bolsonaro deflagrou já com uma antecedência extraordinária a eleição de 2022, o Moro é, para muitos, um possível candidato, um possível concorrente, alguém que pode ter uma atuação política no futuro muito grande. E o presidente parece querer neutralizar um pouco isso e manter o Moro sob seu cabresto. E vai conseguindo. Então, para o Jair Bolsonaro é o paraíso, como você disse. Tem a popularidade do Moro a seu serviço, não deixa a corda esticar completamente, mas mantém o ministro num lugar que é isso. Ele falou sobre isso. Eu sou técnico de futebol e ele é um jogador. A noção de hierarquia aí muito simples, com uma condição que é avessa à do futebol. O Bolsonaro é um técnico de futebol que não pode ser demitido. Claro, a não ser por impeachment. Ninguém quer impeachment, ninguém pensa em impeachment, é um trauma tremendo, mas é disso que se trata. O Moro não. O Moro é um jogador demissível. E vamos lembrar também que, nesse caso, se referindo ao Onyx Lorenzoni, o presidente da República disse que ministro é um fusível, que está ali para queimar, para que o presidente não seja queimado. Isso serve para todos os ministros do governo Bolsonaro, talvez hoje, com a única exceção circunstancial do Paulo Guedes. Nós estamos há 3 meses, vocês tiveram 18 anos, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. E as ações do Bolsonaro caminham nesse sentido no momento que ele inúmeras vezes dá sinalizações que acabam desgastando por uma razão ou outra o ministro Sérgio Moro e eventualmente dá uma sinalização de apoio, como por exemplo leva o Sérgio Moro para os seus lives de Facebook. Não, eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer o troca-troca com o Salles aí? Que já são uma marca registrada da administração. Dá uma no cravo, outra na ferradura. E é exatamente isso, Roberto, que o presidente a sua persona político-eleitoral é a de alguém que está em campanha permanente e uma campanha que depende de conflitos, da forja de crises e da eleição de inimigos. Sob esse modus operandi, e isso está mapeado, tem um padrão dado, ele estica a corda, faz o ataque, gera o constrangimento, solta uma informação, coloca alguém numa posição difícil, testa as reações, testa como a sociedade reage, como a imprensa reage, como os seus aliados reagem, com isso fortalece a sua própria bolha de apoio e, dependendo dessas reações, ele afrouxa a corda. Então ele realmente opera no morde-sopra. Isso é algo típico do bolsonarismo. Andreasa, obrigada pela participação. Até mais. Poxa, pessoal, foi um prazer. Agora, Bela Megali, não há nenhuma sinalização por hora de que o ministro Sérgio Moro eventualmente possa sair do governo. Claro. Hoje não se cogita em nenhum afastamento de Moro do governo e nem do Ministério da Justiça. Mas é isso, o Bolsonaro deixa claro que a prioridade é a reforma da Previdência, a agenda econômica, e ainda não abraça o projeto do Moro, né, o pacote anticrime, como um projeto do governo, né? Ele deixa ali, esse é o projeto do ministro, e acho que está cozinhando o Moro ali em banho-maria. Bela, se existe esse mal-estar no Planalto, no Congresso a situação é um pouco pior para o ministro Sérgio Moro, né? Tem uma má vontade ali clara de boa parte dos parlamentares, até porque muitos são investigados pela Lava Jato, né? Sim, Carol, a má vontade é só você dar uma volta e falar com alguns deputados ali, e você já sente que a boa vontade dos parlamentares com o Moro é bem restrita a um grupo pequeno. O projeto dele está em debate por um grupo de trabalho ali criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e já vem sendo esvaziado, né? 2 pontos já caíram, um desses pontos é a prisão após a segunda instância, e o outro ponto é o chamado pli
barguém que foi derrubado ao longo da semana passada, né, em que Ministério Público, um juiz e o acusado podem ali fazer uma espécie de negociação com a própria delação premiada mesmo. Os congressistas derrubaram esses pontos que são pontos que estão no texto originário do pacote do Moro. Pois é, o que o próprio Moro pensa aí sobre o futuro dele? Porque temos o primeiro semestre só do governo, né? A próxima vaga aí para o Supremo ainda demora um pouquinho a ser aberta. Por outro lado, o Moro não pode voltar a ser juiz, né, de primeira instância. Ele conversa sobre isso com interlocutores ou desconversa? Eu falei com alguns funcionários do Ministério da Justiça que convivem com o Moro desde a época de Curitiba e que vieram com ele de Curitiba para cá. Eles falam que o ministro já foi picado ali pela mosquinha azul e acreditam que ele vai concorrer a algum cargo em 2022. Na bolsa de apostas deles é isso que vai acontecer. Agora, o próprio Moro desconversa sobre isso. Falou até em uma conversa para o Paulo Guedes, que eu sentei em algumas mesinhas do lado e acabei ouvindo, que ele pretende, até pode ir para a iniciativa privada, mas quem circula, enfim, perto do ministro acredita que ele não deixa a política tão cedo. Então tá bom. Bela, obrigada pela participação. Até mais. Obrigada, gente. E hoje, segunda-feira, é dia de Na Cozinha do Globo, aquele momento em que a gente conta um pouquinho dos bastidores de como são feitas as reportagens do jornal. No último domingo, o Globo trouxe uma reportagem mostrando o volume e o tamanho dos buracos que existem nos calçadões da orla do Rio de Janeiro. Carol. Não são poucos, né, Maltic? Quase 700 buracos. E coube aos repórteres Rafael Galdo e Flávia Junqueira essa missão de medir buraco por buraco nos calçadões do Rio. Galdo, 3 dias com a trena fita métrica na mão, medindo o buraco. Carol, eu não sou uma pessoa sedentária e saí com dores dessa matéria. Porque nem tanta distância, são 24 quilômetros, a gente percorreu mais ou menos 24 quilômetros de orla, mas a quantidade de vezes que a gente abaixou para medir buracos causou dores que até sexta-feira eu ainda estava com a perna dolorida. Então, é muito buraco, assim, principalmente os primeiros 100 metros já me deram a amostra do que seria a matéria. Eu comecei pela praia de Botafogo, ali pela enseada perto do aterro do Flamengo, e nos 100 primeiros metros já eram mais de 30, 40 buracos. A praia de Botafogo, aliás, é com aquele cenário, né, Pão de Açúcar de um lado, Cristo Redentor do outro, tem que olhar pro chão porque é muito buraco. Só ali foram 169 buracos, Carol. Na minha experiência, eu fiz Arpoador até o Mirante do Leblon. Eu vi pontos muito ruins nas extremidades, assim, no Arpoador tá um pouquinho largado, mas o Mirante do Leblon também tá bastante. Você percebe também alguns pedaços que as pessoas jogam um cimento de qualquer jeito para cobrir aquele buraco. E Leblon me surpreendeu pela quantidade de buracos, né? No local que tem um dos IPTUs mais caros do Rio. Muito buraco no Leblon. Depois eu fui pra Barra, dividi a Barra com o Galdo. E lá no iniciozinho, no Quebra-Mar, muito buraco, muito abandono. Você vê tudo largado, esburacado. Aí você vai indo mais pro meio da Barra, já vai melhorando, né? E depois, lá no finalzinho, as extremidades também estão bem ruinzinhas. No final das contas, vocês fizeram mais do que do Leme ao Pontal, né? Foi de Botafogo até a Praia da Macumba, realmente toda a orla ali do Rio de Janeiro. Qual era o critério, Galdo? Uma pedra portuguesa solta não constitui buraco, né? Não, a gente não contava. Era a partir de 15 centímetros ali que desce para o pé de uma criança, virar nesse buraco, ou uma rodinha de um carrinho de bebê agarrar. Realmente, os buracos começaram a partir dos 15 centímetros, mas chegaram aí mais de 1 metro, quase 2 metros em alguns casos. Tem trecho na Barra que a gente vê quase a calçada inteira, a extensão toda da calçada desfeita e solta e com buracos enormes. Sem falar que alguns trechos, por exemplo, no Recreio, o estado em geral do calçadão do Recreio tá legal, tá bom. Mas alguns trechos, principalmente porque o Recreio tem aqueles desenhos dos peixes, né? A grafia dos peixes, assim como a Barra da Tijuca. Alguns trechos, você vê que faltam pedras portuguesas, aí fica aquele mosaico um pouco disforme, né? Foram 3 dias sendo confundidos com fiscais da prefeitura, muito filtro solar. Como é que foi esse bastidor? Olhares estranhos. Né? Que essa maluca tá fazendo abaixando com uma trena, medindo um buraco? Me perguntaram se a gente, finalmente vocês vão dar um jeito nisso, né? Eu falei, vamos. Melhor não explicar muito, porque ninguém ia entender, assim. Eram muitos olhares estranhos, né? Pra ver o que a gente tava
abaixando e medindo o buraco. A gente não precisava correr atrás de personagens, né? Eles vinham até a gente, eles perguntavam se a gente estava lá para fiscalizar, para consertar, se éramos da prefeitura. A todo momento alguém parava a caminhada, né? A corrida, clamando mesmo por uma melhoria. Eu acho que essa busca, o personagem, as pessoas perguntarem pra gente o que a gente estava fazendo lá na Orla, mostra que as pessoas querem uma melhoria, né? Querem uma melhoria para a cidade inteira, mas também para a Orla, que é o nosso cartão postal, um símbolo da cidade, são os calçadões de pedras portuguesas. Legal. As fotos são de quem? As fotos são do Breno Carvalho. Então tá bom, a reportagem completa está no site do Globo, com as fotos, com tudo. Galdo, Flávia, muito obrigada. Parabéns aí pela reportagem. Obrigado. Valeu, pessoal. Esse foi o Ao Ponto de hoje. Nessa conversa diária, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.